Oi pessoal, estamos aqui então com o nosso segundo vídeo sobre radioatividade, onde nós vamos trabalhar com a cinética radioativa, com tempo de meia-vida, que seria o tempo médio dos átomos para cair pela metade sua atividade. Então, primeiro conceito, né? A velocidade média. A velocidade média, ela pode ser calculada por 1 sobre C. C é a constante radioativa, que seria uma fração dos átomos desintegrados numa unidade de tempo, certo? E o tempo de meia-vida, que é a abordagem mais feita nos exercícios, nas bancas, ela trabalha com o que significa o tempo de meia-vida. É o tempo necessário para que a metade da amostra radioativa se desintegre. Então, se a gente observar aqui, eu vou trazer alguns para vocês verem o tempo de cada um, tá? O urânio, por exemplo, o urânio 238, ele tem um tempo de meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Olhem quanto tempo, volto a dizer, né? É o tempo necessário para que a metade da amostra seja decomposta, né? Acabe fazendo a emissão da radiação. O tório 234, o tempo de meia-vida é de 24,1 dias. Então, percebam que tem átomos que têm um tempo de meia-vida muito grande, tem outros que têm tempo de dias, de horas, e aqui o césio, por exemplo, que nós tivemos acidente com o césio no Brasil, o césio 137, 30,1 anos o tempo de meia-vida dele. Então, como é que isso é abordado nas bancas, né, nos exercícios? Pode ser uma análise gráfica. O que tu tem que te dar conta na análise gráfica? Que aqui vai ser um gráfico sempre decrescente e que vai nos mostrar alguma quantidade, ou um valor sempre quantitativo, pode ser em porcentagem, pode ser em massa, certo? E aqui nesse outro eixo vai ser o tempo, que como eu falei para ti, pode ser em anos, em dias, em segundos. E como é que tu vai fazer a análise? Como eu te falei que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra sofra desintegração, o que a gente vai observar aqui? Eu vou pegar no gráfico quaisquer valores onde um seja a metade do outro. Então, observe aqui comigo. Se eu pegar 1 grama, esse gráfico eu botei de exemplo do iodo 131 e aqui eu botei a massa em gramas. Mas lembra que eu te falei que poderia ser porcentagem, outra informação quantitativa, mols, certo? Então, aqui é 1 grama, 0,5 gramas, 0,25 gramas e assim por diante. E aqui é o transcorrer do tempo. Se eu pegar dois valores, onde seja um a metade do outro, eu consigo observar qual é o tempo de meia-vida. Então, 1 e 0,5 é a metade um do outro, né? 0,5 é a metade de 1. Então, se eu pegar no tempo onde é 1 grama, é o tempo 0, certo? O tempo onde é 0,5 gramas, o tempo deu 5 dias. Ou seja, para cair de 1 grama para 0,5, ou seja, a metade dessa amostra, transcorreram 5 dias. Ah, Vivi, mas eu não quero pegar 1 e 0,5, será que vai dar certo? Vai, por quê? Vou fazer outro exemplo aqui. 0,25. Se a gente observar 0,25 gramas, o tempo de 0,25 é 10. Qual é a metade de 0,25? A metade de 0,25 é 0,125. Então, se eu pegar e cruzar o 0,125, eu vou ter esses dois aqui, ó. Qual é o meu intervalo de tempo entre 10 e 15 dias? 5 dias. Então, quaisquer valores que eu pegue aqui no gráfico, que um seja a metade do outro, porque vou te repetir, tempo de meia-vida é para cair a metade da sua quantidade, certo? Aqui eu descobri que o tempo de meia-vida do iodo 131 é de 5 dias. Tem exercícios que não vão te perguntar o tempo de meia-vida. Eles podem te perguntar, como eu botei aqui um exemplo aplicado,
Eles podem te perguntar qual vai ser a quantidade de amostra que ainda está ativa, que ainda está em atividade, né? Eles podem te perguntar qual é a quantidade de amostra que sofreu desintegração. Então, tudo vai depender do contexto do exercício. Então, a interpretação é fundamental. Então, o exemplo que eu coloquei aqui para ti vai linkar isso aqui que a gente está vendo. Ó, imagina que nós temos o exemplo que o polônio 210 possui um tempo de meia-vida de 138 dias. Ele já te deu o tempo de meia-vida, certo? Após transcorridos 552 dias, qual a porcentagem de polônio que ainda está em atividade? Aí pensa comigo, eu tenho que ver que cada 138 dias, essa quantidade cai pela metade. Ele não me deu uma massa inicial. Quando o exercício não te dá uma quantidade inicial, tu sempre vai partir que o teu início é 100%. Ou seja, não sei exatamente a massa, mas inicialmente está 100% da minha matéria ali, 100% da minha amostra. Então, se eu partir aqui do início, que eu tinha 100% do polônio, transcorridos 138 anos, quanto eu vou ter de iodo? A metade, né? Quanto é a metade de 100%? 50%. Só que ele não me disse que é 138 dias, ele me falou que transcorreu 552. Então, a gente vai seguir fazendo esse decaimento. Então, transcorridos mais 138, então eu já vou botar aqui o somatório, tá? 138 mais outro tempo, que é mais 138. Transcorridos mais 138, quando a gente somar, vai dar 276 dias. Transcorridos 276, então, eu vou ter 25%. Gente, essa porcentagem que a gente está anotando aqui, é importante tu estar atento, que é a quantidade de amostra que ainda está ativa, que ainda está em atividade. Mas lembrem-se que o decaimento aqui vai gerar outros átomos que podem também ser radioativos, certo? A gente está falando aqui, se detendo exatamente no polônio. Eu tinha 100% de polônio, passou para 50% de polônio, depois passou para 25% de polônio. Só que estamos em 276 dias, eu tenho que chegar em 552. Então vamos seguir. Passou mais 138 dias, que somando vai dar 414, nós vamos ter 12,5% de polônio. E como nós temos que chegar em 552, se a gente somar mais 138 aqui, agora sim, passamos todo o tempo que ele me deu no enunciado. Pessoal, transcorrido então mais um tempo de meia-vida, vamos ter metade de 12,5, que é 6,25%. Então, a resposta aqui, qual será a porcentagem que ainda está em atividade? 6,25%. Se por acaso o exercício tivesse me perguntado quanto da amostra já sofreu decomposição, seria o contrário. Eu chegaria nesse 6,25 e eu descontaria de 100. Ou seja, em torno ali de 95%, quase 95, 93,75%, né? Já sofreram decomposição. Então, te atenta no tipo de pergunta que o enunciado está fazendo, mas são questões que só fazendo o cálculo pela metade, tu vai chegar na resposta. Como eu te falei, pode ser porcentagem, pode ser massa. Outra forma de poder abordar esse exercício é ele não te dar o tempo total, ele te diz que tem que chegar em 6,25. Então, tu vai fazer esse caminho até chegar ao 6,25 e aí tu tem o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3 e o tempo 4. Se a pergunta fosse quanto tempo passou, eu faria 138 vezes 4. Para chegar em 6,25, teria passado 4 tempos de meia-vida. Então, eu teria 138 vezes 4, que dá os 552. Então, as perguntas vêm desse estilo, certo?
ou faz o decaimento até chegar uma massa ou uma porcentagem, ou ele te dá o tempo inicial e o tempo de meia-vida e tu vai percorrendo o caminho. Continuando então o nosso assunto da radioatividade, nós temos a fusão e a fissão nuclear. Quais são as diferenças entre elas? A fusão nuclear, ela ocorre com a combinação, com a união de núcleos geralmente pequenos, certo? Que vão se bombardear, fazendo a união desses núcleos e formando um núcleo maior. Então, fusão quer dizer unir, juntar. Então, núcleos menores vão formar um núcleo maior. Uma reação bem conhecida de fusão é essa que eu desenhei aqui para ti no quadro, que é quando nós temos o hidrogênio com a massa 2, que nós costumamos chamar o hidrogênio que tem a massa 2 de deutério, certo? E o hidrogênio que tem a massa 3 de trítio. Então, quando se faz a fusão do deutério com o trítio, vai se gerar o hélio. O hélio e um nêutron é liberado nesse processo. E, claro, grande quantidade de energia. Estudos indicam que a reação de fusão, essa que eu desenhei aqui no quadro, tipo a combinação desses átomos gerando hélio, estipula-se uma média de equivalente à energia de 20 toneladas de carvão. Então imaginem a energia que é envolvida nesse processo, ela é altamente exotérmica, que é a famosa bomba de hidrogênio que a gente costuma falar. É a reação que acontece no Sol e nas outras estrelas, né? Então o Sol, ele tem a grande quantidade de energia dele proveniente dessa reação de fusão nuclear. Então lembrem que a fusão, combinação de núcleos menores para gerar um núcleo um pouco maior. É o processo que se utiliza também para a síntese dos elementos radioativos, os elementos artificiais, né? Que nós temos na tabela periódica, os que não existem na natureza, eles são realizados dessa forma no laboratório. A fissão nuclear, fissão vem de fissura, de quebra, então é o processo inverso da fusão. Nós temos a quebra de um núcleo, certo? Então, como é que ocorre a quebra desse núcleo? É pelo bombardeamento de alguma partícula nesse núcleo. Geralmente pelo bombardeamento de nêutron. O que eu quero chamar a atenção aqui para ti é que nessa reação de fissão basta um nêutron para que essa reação continue. A gente chama essa reação de reação em cadeia, porque acompanha aqui comigo. O nêutron vai bombardear esse núcleo, aqui eu botei como exemplo o núcleo do urânio 235, e esse processo de fissão vai gerar o césio, o rubídio e mais 2 nêutrons. Então presta atenção que um nêutron, quando encontra esse átomo, faz a fissão e gera 2 outros nêutrons. Esses 2 nêutrons, pessoal, vão encontrar outros 2 núcleos de urânio. E assim vão fazer uma reação que a gente chama de cadeia, porque basta que um comece e o processo vai se desencadear. Aqui a gente só tem um só tipo de série radioativa que ele pode produzir, tá? Nós temos outras possibilidades de elementos, não tem só a quebra do césio e do rubídio, certo? Mas pensem que a fissão é a quebra, a partição desse núcleo. Também gera uma grande quantidade de energia, tanto que é usado para energia elétrica, né? A gente chama de energia nuclear. Então, por isso que eu escrevi aqui para ti que é uma forma de usar a fissão é nos reatores nucleares. Vou te falar rapidinho como é que funciona um reator nuclear, né? Lá para produzir a energia que a gente diz que é nuclear. Nós temos dentro do reator o elemento que muitas vezes vai ser o urânio. Esse urânio vai ser bombardeado e vai fazer a reação de fissão. Essa reação libera muita energia. Estipula-se que aproximadamente 10 gramas de urânio liberem uma energia equivalente a 1.200 quilos de carvão. Então, 10 gramas para 1.200 é bastante diferença, né? Então, essa reação que libera bastante energia
vai acabar aquecendo a água que tem nesse reator. Essa água aquecida vai virar vapor, esse vapor vai movimentar a turbina. E é esse movimento da turbina que vai gerar a energia elétrica. Falando de uma forma bem simplista, tá? Porque tanto o processo de fissão é muito complexo, tá? Tem inúmeras variáveis aqui. E os reatores também, nem todos funcionam exatamente da mesma forma, certo? Mas o princípio básico é esse. Temos um elemento, por exemplo, o urânio, faz a fissão desse átomo, esse átomo vai liberar uma grande quantidade de energia e vai aquecer essas águas. Essa água aquecida vai movimentar a turbina, certo? Falando para terminar esse contexto da radioatividade, muitos alunos me perguntam, então, se a radioatividade é sempre ruim ou é sempre boa? Porque a gente está aqui falando de bomba, porque aqui também nós temos as bombas atômicas, né? Aqui a bomba de hidrogênio. Nós temos muitos acidentes nucleares por conta da explosão, né? De reatores. Então, muitas vezes a gente sempre pensa na radioatividade como algo sempre ruim. É importante lembrar que a ciência, né, o avanço da ciência tem trazido muitas coisas boas, né, aproveitado bastante coisa boa da questão da radioatividade. Por exemplo, aplicação na medicina com o diagnóstico e cura de certas doenças, né, o uso da radiação, no diagnóstico no sentido de usar equipamentos, né, que usam elementos radioativos, a radioterapia, por exemplo, como um processo de tentativa de cura de câncer e outras doenças. Na indústria, uma das formas de uso na indústria seria para conservar os alimentos, para descobrir se tem um encanamento que está com um vazamento. Então, nós temos inúmeras aplicações hoje do uso dos itens aqui envolvendo a radiação como um todo, tá? Quando a gente fala da radiação, por exemplo, na radioterapia, a gente sabe que o pessoal sofre bastante, né, com a questão da rádio. Mas só para vocês entenderem a diferença, quando a pele fica queimada, né, porque às vezes a exposição a essa radiação pode dar uma certa queimadura, é pela radiação alfa. A radiação gama é a que vai penetrar na pele, é que vai entrar no teu tecido e vai causar a morte, né? Vai tentar destruir as células de tumor, tá? Então, é um avanço bastante grande que a gente tem na área da saúde no campo da radioatividade, certo? Com isso a gente fecha então o nosso assunto da radioatividade. São 2 vídeos, né? Parte 1 e parte 2, que estão inscritos ali na descrição do vídeo, para que vocês assistam e tenham uma bagagem, né, de informações acerca desse item que é bem importante, é bem recorrente nas provas do Enem e dos outros vestibulares. A questão do carbono 14, que eu não comentei muito, pessoal, o carbono 14, ele é usado para datação de fósseis, por exemplo, né? Apareceu 2, 3 anos seguidos nas questões do Enem, abordando tanto essa questão da datação e também o cálculo, parecido com o que eu mostrei para vocês anterior, do número de emissões. Tinha que fazer 2, 3 regrinhas, né? Cálculos, digamos assim, mas são questões geralmente de fácil interpretação, são questões que dá para resolver tranquilamente na prova. Então, até a próxima, fiquem bem. 'Cause being evil has a price.